Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia Salles. A gente está começando mais uma live de treinamento. Essa live vai ser uma live bem específica sobre relatórios. A gente vai tentar detalhar aqui o máximo possível sobre todos os recursos e possibilidades. E eu espero também conto com os comentários de vocês para a gente deixar essa live bem interativa. Já aproveito também para deixar um convite, um pedido para quem não é inscrito no canal do Reportei para se inscrever no canal. A gente, além de você ficar sabendo sobre os conteúdos das lives, né, e ter a notificação do próprio YouTube também, vocês também vão poder ficar atentos sobre os vídeos que a gente lança toda a semana. A gente está produzindo muitos vídeos para o canal, tem bastante conteúdo bacana, a gente tem recebido bastante feedback também, as pessoas têm gostado bastante, e a gente quer que isso alcance cada vez mais pessoas. Então, já se inscreve aí no canal para você poder ficar ligado também sobre essas atualizações. Milena, boa tarde. Obrigada aí o pessoal que está chegando. Bom, como eu tinha falado no início, vai ser uma live então de treinamento, a gente vai focar bastante sobre relatórios e dashboards, tá? Acho que vai ser uma live bem proveitosa. A intenção aqui é fazer com que vocês consigam perceber as possibilidades que vocês vão ter para poder aplicar no dia a dia com o cliente de vocês. Eu tenho percebido, né, cada vez que eu converso com pessoas, e eu tenho percebido que sempre é quase como se fosse uma separação entre pessoas que compreendem que elas precisam personalizar aquele relatório para deixar ele mais interessante para o cliente, e pessoas que acham que o cliente não valoriza o relatório, mas na verdade elas que não estão valorizando o relatório, elas que não estão valorizando os dados. Então é importante a gente ficar atento nisso, né? Qual time você está? Né, você está colocando a culpa ali no seu cliente que não abre o relatório, ou você que não está deixando o relatório atrativo para o seu cliente poder analisar as informações? Então, isso aí a gente tem que ficar atento para a gente realmente conseguir pegar a atenção desse cliente, a gente conseguir também mostrar o que é mais importante para ele. Então, é importante entender isso, né? Para que adianta eu deixar um relatório super extenso, detalhado, se para o meu cliente o mais importante para ele são 5 métricas, 10 métricas? Então, a gente tem que estar atento a isso também, para pelo menos você pode sim entregar um relatório extenso, porque eu entendo que ele é importante, a gente tem a questão toda de contextualização também, então os dados eles são relevantes sim, para a gente poder também no futuro poder comparar, analisar e o cliente entender para onde está indo, mas mais importante do que isso, a gente tem que deixar claro para o nosso cliente o que é importante para ele. Então, usar o bloco personalizado para isso, né? Montar ali uma visualização de um resumo desses principais indicadores. Então, isso é importante. O pessoal foi chegando, o Edu, que está sempre aí, da astronauta, o Renan também dando boa tarde para todo mundo. Bom, já falei demais, já deixei também aí o convite para vocês se inscreverem no canal, vou reforçar agora e vou reforçar isso ao longo da nossa live também, para todo mundo, quem for chegando depois, poder vendo também. Fica à vontade de todo mundo para poder comentar, eu vou estar sempre lendo aí os comentários para tentar trazer alguma dúvida que for surgindo, ou também para trazer alguma explicação, tá? Bom, vamos lá, compartilhar minha tela para a gente poder começar esse treinamento, né? E ser um treinamento bem proveitoso. Estou aqui na minha tela de projetos, né? Então eu tenho aqui a visão de todos os meus projetos, mas o foco hoje vai ser relatórios e dashboards, customização. Já que eu estou nessa tela aqui, eu vou só fazer um lembrete para vocês. Quem não viu esse banner enorme aqui, Reportei está no mês de aniversário e está rolando um super desconto nos planos anuais. Seja você cliente, seja você uma pessoa que está começando a usar o Reportei e quer contratar, esse desconto aqui é um desconto que a gente não faz com frequência, então aproveitem. Até dia 28 de fevereiro, vocês têm essa oportunidade de aproveitar e garantir o Reportei com o melhor preço por mais tempo, né? Por 12 meses aí. Então, garante essa oportunidade. Se você tem dúvidas sobre o valor que vai ficar no seu plano e você não encontrar a resposta aqui na página de ofertas, ficar com alguma dúvida, entre em contato com o nosso time através do chat também, que o pessoal vai estar ajudando vocês também. Beleza? Bom, vamos lá. Eu já deixei um relatório aberto aqui, porque como eu falei, a nossa intenção é ser realmente focado aqui. A gente vai estar 100% prestando atenção aí nos todas as possibilidades do relatório. Deixa eu até atualizar esse aqui, que está com esse carregando métrico, acho que é só uma mensagem, na verdade. Antes de eu entrar, o time estava verificando, talvez vocês tenham experienciado aí, na hora de exportar um PDF, alguma instabilidade, foi segundos, assim, mas eu acho que tiveram algumas pessoas afetadas, mas já está tudo resolvido, foi uma atualização que subiu, mas nosso time já resolveu, e eu tenho novidade para falar com vocês aqui no relatório, uma coisa que muita gente pedia, vou estar falando aqui em primeira mão para vocês nessa live, quem fez onboarding comigo aí, quem era do Premium durante essa semana, eu já viu isso, que eu já comentei, né? Mas eu vou estar falando para vocês aqui agora.
Ó, o Renan mandou uma mensagem aqui, antes de eu entrar então nos relatórios, vou só responder essas aqui e aí eu vou começar a falar dos relatórios, né? Renan perguntou se quem contratou antes da promoção tem oportunidade de trocar. Renan, se você contratou um plano mensal, por exemplo, e quer mudar para o anual, você consegue fazer a mudança e ele vai cobrar só o prorata, tá? Se você já contratou um plano há mais alguns meses, que é anual também, você tem a possibilidade de fazer uma antecipação do pagamento para garantir por mais 12 meses o reportei. Então, a gente tem essa modalidade de antecipação, mas aí é só com o nosso time através do chat, tá? Então, se você contratou, por exemplo, um plano anual em dezembro, em outubro, alguma coisa do tipo, você quer antecipar, ao invés de você ser cobrado novamente esse ano, vamos supor que você contratou em outubro. Em outubro seria sua renovação. Você vai estar antecipando, garantindo esse valor com desconto agora. Então, você só vai ser cobrado novamente em outubro de 2026, tá? Então, se não é cobrado agora, vai ser cobrado só no outro ano. Então, você garante muito mais tempo de Reportei, vale muito a pena para quem já usa o Reportei há mais tempo, está indo Reportei há mais de 2 anos, sabe como é que é a ferramenta, e já vai conseguir garantir esse preção aí por mais meses, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar de novidade, então, para a gente poder já animar o pessoal? Uma coisa que era pedida por muitas pessoas, e agora a gente conseguiu atender. Eu já vou vir aqui num funil que está criado. Não sei se alguém explorou e já descobriu isso aí sem ter alguma notificação, porque a gente ainda não fez um aviso geral aí sobre essa funcionalidade. Nosso time está trabalhando em alguns materiais aí para a gente poder notificar também sobre isso, porque está fresquíssimo. Aqui no funil agora, você, né, o Reportei sempre teve essa visualização de funil desde que ele lançou, que é na horizontal. Muitas pessoas pediam, mas eu quero um funil do jeito de funil, eu quero um funil com outro visual, e agora vocês vão ter o funil vertical já disponível aí, e dá para vocês atualizarem um funil que já estava criado, como esse que eu dei exemplo aqui, só mudando, na hora de editar, você muda aqui para o tipo vertical. Essa era uma sugestão que a gente ouviu com carinho, né? A gente conseguiu adicionar ela aqui, vocês vão poder já acompanhar esse novo recurso, já atualizar os relatórios de vocês também, usando esse funil vertical. Era uma coisa que muitas pessoas pediam. Funciona, então, para funis que já estão criados e funciona para caso você crie algum funil do zero também, vai funcionar. Onde não funciona ainda o funil vertical, né? Nas opções de funis, onde a gente tem, por exemplo, a jornada de compras do Google Analytics, né? Então ainda não está disponível essa visualização de funil nessa jornada de compras, e nem no CRMs, né? Que também tem um funilzinho lá. Essa opção ainda não está disponível, o vertical, só aquela forma padrão que já estava sendo exibida lá. Tá? Então, esse é um dos recursos novos que eu tinha para mostrar para vocês, que era muito pedido. Então, acho que já dá para vocês explorarem aí. Claro que depois que ele tiver adicionado também, vocês vão poder depois diminuir, aumentar, enfim, fazer a visualização do jeito que vocês acharem melhor. Aqui, no caso, como é um funil que tem muitas métricas, né? É um funil maior, ali tem muitas informações, muitas etapas. Então, ele pegando essa tela toda aqui, eu acho que fica mais interessante. Mas se você fizer um funil com menos, também dá para você deixar ele reduzido também, mais no cantinho da tela, tá? Depois quero saber aí se alguém estava ansioso por essa versão, quem está aqui na live, a gente estava ansioso por essa possibilidade aí, mas eu queria já estar começando sobre essa novidade para poder mostrar para vocês esse recurso. Uma outra coisa, eu quero saber se quem está aí comigo sabe a diferença de relatório e dashboard ou se tem alguma dúvida com relação a isso. A gente tem cada vez mais reforçado essa diferença, explicado também um pouco sobre isso, mas eu vou detalhar um pouquinho melhor nessa live também essa diferença de relatórios, né? Como a gente sugere o uso de cada uma dessas funcionalidades, mas quero saber se alguém aqui tem essa dúvida também ou se já passou por isso. O Edu agora está comentando sobre o funil, agora que ele viu, está conseguindo, achou lindo aí o funil. Espero que vocês façam bom proveito aí dessa novidade. Bom, vamos lá, então. Vamos começar do básico. Aí, ó, já sabia que tinha alguém com dúvida. Não sabe a diferença de relatório e dashboard. Vamos passar por isso. Gabriel falou que fazia o funil, mas usando os cards, né? Fazendo a largura dos cards serem diferentes para criar um funil, né? A gente percebeu que tinha uns clientes fazendo isso também. Nosso time falou assim, não, a gente tem que correr com esse desenvolvimento. Então, que bom que a gente conseguiu atender essa demanda. Bom, falando então, eu ia explicar aqui sobre diretos relatórios, mas como eu puxei essa dúvida aí, o pessoal está comentando, interagindo, falando que tem essa dúvida, vou começar respondendo por isso, né? Qual que é a diferença de relatórios e dashboards? Eu vou até abrir aqui uma dashboard também, para a gente poder deixar aberto, para justamente a gente poder visualizar ali uma e outra, tá? Primeira coisa, atualmente, a principal diferença vai estar em como a gente sugere esse uso, né? O uso de cada um desses recursos
e tem algumas diferenças de design ali, de como que aparece visualmente essa funcionalidade, e o principal mesmo é a mudança do período de análise e período de comparação, que na dashboard, tanto quem está na edição, mas também quem estiver vendo como cliente, vai poder alterar o período de análise e o período de comparação. Então, essa é uma das principais diferenças. Mas como é que a gente sugere, então, esse uso? Relatórios. Relatórios são documentos de um período. Então, a ideia do relatório é, sempre que você for fazer uma entrega, um relatório, um fechamento de relatório mensal, ou um relatório trimestral, ou caso você tenha aí um combinado com o seu cliente, onde você envia semanalmente relatórios também, você consegue deixar isso registrado como relatório, porque são documentos dessas entregas que você foi fazendo. Os relatórios no Reportei, em todos os planos, são ilimitados. Então, você consegue gerar quantos relatórios você precisar. Então, você pode criar esse histórico todo e quando você entrar no Reportei, quando você falar em relatórios, tem a lista de todos os relatórios entregues para aquele cliente. Então, você consegue realmente ver aquele histórico ali. A dashboard, por outro lado, a ideia dela não é criar várias dashboards. A ideia é que você tenha uma dashboard ali para que você possa, né, dar autonomia para o seu cliente, se for interessante, aí eu vou abrir um parênteses depois sobre isso, dar autonomia para o seu cliente também poder mudar o período de análise e o período de comparação através do link compartilhável e ele ter essa transparência nos dados que estão sendo entregues para ele. Então, você consegue fazer as entregas que você já faz mensalmente, por exemplo, mas também disponibilizar para a hora que ele quiser acessar o link da dashboard e ele poder alterar o período de análise e o período de comparação e visualizar dados sobre outros períodos. Mas, principalmente, a dashboard ela vai ser muito funcional para o seu período de análise, o seu momento de análise durante a semana. Então, é uma ferramenta que facilita. Você entra no dashboard, tanto, e aí não tem problema se você não estiver logado no Reportei, por exemplo, porque você vai conseguir fazer esse recurso de mudar o período de análise e o período de comparação. A diferença, obviamente, quando você está logado no Reportei, é que você consegue fazer algumas personalizações se você quiser, você consegue, deixa eu ver aqui no MetaEds, vou criar um gráfico aqui para ver uma informação. Você já consegue, você está logado, você consegue editar aqui. Diferente do modo de compartilhável, né, que não tem essa opção de edição, ele só vai conseguir visualizar e alterar o período ali. Então, internamente, a dashboard ela é interessante também para o analista, para quem está acompanhando esses dados ali, ter essa facilidade nesse acompanhamento. O relatório é um retrato de um período específico. A dashboard é para você acompanhar no dia a dia, tendo a possibilidade de alterar o período de análise e o período de comparação. Eu poderia só enviar dashboard então? Pode, mas normalmente é importante você ter esse registro de fechamentos de períodos, onde você se atenta um pouco mais às informações sobre um período específico, vê o que melhorou, o que piorou, entende melhor quais ações e as estratégias que você fez que deram certo e quais não deram. Então, é legal esse fechamento, mesmo que o seu cliente não exija uma entrega, é interessante que você faça internamente para você poder acompanhar isso, né? Normalmente, a gente sabe que acaba que, na grande maioria das agências, existe essa entrega já meio que estipulada, até em contrato mesmo, desses relatórios para poder registrar essa evolução, esses resultados, né? Então, é interessante nisso. Dashboard para transparência. Inclusive, eu uma vez recebi um feedback de um cliente que falou que foi um grande diferencial para ele compartilhar uma dashboard com o cliente dele, porque o cliente realmente estava vindo de outras experiências e ele sentia falta de ter essa visualização, essa transparência dos dados. Afinal de contas, os dados que estão ali são do cliente, é da marca dele, é da empresa dele. Então, ele tem direito a ter acesso àquilo a hora que ele quiser. E é interessante dar essa transparência também. Obviamente que eu entendo, eu sempre reforço isso, que eu sei que tem alguns casos específicos que o cliente vai ter mais dúvidas, às vezes, do que vai mais te atrapalhar do que te ajudar, porque vai gerar dúvidas para o cliente e isso vai respingar em você. Mas é uma oportunidade também, se a gente for parar para pensar, porque quando o cliente ele chega com dúvida, ele expressa ali alguma questão, você consegue direcionar o seu olhar, você consegue ir educando esse cliente. E, no pior dos cenários também, o que você pode fazer é adaptar a sua dashboard, deixando ela mais enxuta, mais simplificada, e só enviar para ele o que você sabe que não vai te dar problema, por exemplo, se você não quiser passar por esse processo aí de educação desse cliente. Mas esses são os dois principais formas de uso que a gente acaba indicando. Não sei se ficou mais claro aí para o pessoal que tinha dúvida de como funcionava, né? O pessoal ali da Urbex que comentou também, o Carlyle também perguntou sobre isso também. Renato, sim, a live fica gravada, tá? Você consegue depois, acessando esse link, você consegue depois visualizar e ela fica também no nosso canal. Assim como as nossas lives anteriores também de treinamento, de tira dúvidas, caso vocês queiram voltar lá. Então, ficou claro para vocês essa diferença? O que a gente costuma também visualizar e perceber ali também no uso das dashboards, né? Geralmente, quando
você tem a possibilidade no seu plano de ter mais de uma dashboard por cliente, porque tem que estar atento a isso também. Quantas dashboards o seu plano permite, né? Tem alguns planos que vão permitir uma dashboard para o cliente. Então, você vai realmente ter que manter ali uma dashboard para cada cliente ali, né? Ou caso um cliente não tenha demanda de dashboard, você consegue até criar em outro mais uma dashboard. Mas o que a gente percebe é, quando existe a possibilidade de ter mais de uma dashboard, costuma a equipe, né, que está usando o Reportei criar uma dashboard para enviar para o cliente, essa mais simplificada, com algumas alterações, e uma outra dashboard um pouco mais completa, com mais informações também, para o time, de fato, conseguir acompanhar esses dados com um pouco mais de detalhe durante o dia a dia, né? Então, costuma usar também dessas duas formas. Então, uma dashboard para o cliente, uma outra dashboard para esse acompanhamento no dia a dia. E o relatório fica sendo para essas entregas, né? Finalização de um período, fechamento de um período. No relatório, você consegue inserir comentários específicos sobre aquele período. A dashboard, você consegue também inserir as análises, comentários, porque ele tem essa opção de análise aqui também. Mas, como você tem a possibilidade de mudar o período de análise e o período de comparação, não faz sentido que você adicione aqui uma análise muito específica sobre um período detalhado ali. Porque quando você enviar e compartilhar isso com alguém, a pessoa pode mudar o período. Então, aquela análise ela não faz mais sentido para outro período. Então, a gente tem, sim, muitos clientes que usam o campo de análise aqui, esse campo de texto, que a gente tem essa opção aqui, mas, normalmente, para deixar uma explicação sobre alguma informação. Então, normalmente, a gente vê isso. Ou seja, uma informação que não está atrelada ao tempo, né? É algo que ele funciona em qualquer momento. É uma explicação sobre um período, é uma explicação sobre uma métrica que está ali, o porquê que está, ou uma explicação até mesmo sobre qual que é o objetivo que vocês têm de maneira geral, né? Aqui no início, aqui dá um contexto amplo do que está rolando. Então, é normal usar dessa forma. E uma coisa também que é muito legal de comentar é que a gente vê também acontecer, nessa primeira partezinha aqui de análise, o pessoal coloca um link para a linha do tempo do Reportei. Então, quem tem o hábito de preencher a linha do tempo ali, colocando todos os marcos de sucesso, todas as evoluções, tudo que foi alcançado ali ao longo do tempo e os seus processos também, linka a linha do tempo aqui através de uma análise para o cliente também poder, sempre que ele visualizar a dashboard, ele acessa aqui também e acompanha os dados. Uma dica que também vou compartilhar, que eu recebi, uma vez uma cliente nossa comentou que faz e eu achei sensacional. Sempre que um cliente fecha com ela começa a fazer as entregas, ela envia um videozinho rapidinho, onde ela explica que todo mês ele vai receber um relatório, e ele também vai ter o link de uma dashboard disponível sempre que ele quiser, e quando ele vai acessar a dashboard é muito simples, basta ele selecionar qual período ele quer analisar por aqui, define o período de até quando ele quer, e depois ele atualiza o período nesse botão, e aí os dados vão ser atualizados. Então, um vídeo assim, não tem nem um minuto, ela explica como é que ele vai usar a dashboard. Porque a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, vai ter essa facilidade de entender como é que funciona o processo aqui. Então, é só literalmente explicar rapidinho. Seleciona aqui até quando, depois ele clica em atualizar, e aí ele vai conseguir visualizar os dados ali daquele período novo selecionado. Então, fica sendo uma sugestão ali que talvez vocês possam implementar para poder educar esse cliente, para ele poder entender como que ele vai poder acessar isso e visualizar essas informações. Sempre que ele quiser, ele teria esse acesso, mas ele também vai continuar recebendo mensalmente ali os relatórios, tá? Ficou claro, então, essa diferença? O pessoal que tinha perguntado aí. Vamos passar, então, para a parte, de fato, de customização, né? Que é onde eu vou detalhar um pouquinho mais aqui. Tem muitas possibilidades no Reportei, muitas pessoas já conhecem, né? O Edu, que está aqui sempre, ele já sabe algumas de cor salteado, que já customizou tudo, usa muito bloco personalizado, eu já sei de tudo isso, mas tem muita gente que não conhece, não está explorando ainda todos os recursos disponíveis. Então, a ideia aqui é eu tentar passar por todos os pontos, desde os mais simples até algumas questões mais complexas. Primeira coisa, a gente entende aqui o funcionamento do Reportei, né? Quando eu passo o mouse sobre alguma métrica, eu sei que eu consigo, por exemplo, mudar ela de lugar, né? Se eu quiser tirar o número de seguidores aqui como primeira métrica, eu deixar na segunda, eu posso simplesmente arrastar ele para baixo, né? Então, eu clico, seguro, arrasto e solto onde eu quero que ela fique. Então, muito fácil, né? Eu consigo fazer essa modificação. Então, tanto lateralmente quanto né, para baixo para cima. E eu consigo também aumentar ou diminuir a minha métrica, né? Ou esse widget aqui, o tamanho dele, a largura que ele tem, tanto a altura quanto a largura, na verdade, né? Então, com isso eu consigo também ir criando
essa estética de um relatório, onde eu vou dar mais respiro ou menos respiro entre as informações. Então, tudo isso pode ser personalizado por você, tá? Eu tenho visto muitas pessoas falam assim, tem muita métrica, tem muita informação e tal. Filtra, remove o que não faz sentido. Então, não faz sentido para você? Clica no botãozinho de remover. O Reporter, ele parte do princípio onde é mais fácil você visualizar as possibilidades que você tem e você fazer esses pequenos ajustes, e depois que foi feito o ajuste, você consegue salvar isso como modelo para não ter esse trabalho todas as vezes, do que você não saber as possibilidades e ficar mais perdido ainda, porque você não consegue enxergar ali o que você consegue ter, né? Então, por isso que as principais métricas aqui, elas já vão estar adicionadas no relatório a partir do template que você selecionou, e depois você consegue personalizar, removendo alguma métrica, adicionando alguma informação. Então, você consegue remover, por exemplo, o que não faz sentido. Eu vou deixar somente aqui a informação do alcance, da soma do alcance diário, tá? Eu vou até explicar depois melhor sobre essa métrica aqui também, se alguém tiver dúvida sobre isso. E vou deixar aqui, a soma do alcance diário aqui embaixo, fazendo essa divisão aqui. E aqui embaixo tem as visualizações. Então, posso deixar ele mais simplificado, tá vendo? Eu tirei um monte de métrica aqui, como é que já deu um respiro diferente, né, na minha tela? Então, eu consigo fazer isso. Quem tem toque, às vezes, fala assim, nossa, mas tem 4 em cima, 2 embaixo. Você consegue depois modificar também da maneira como foi interessante para vocês. Mas eu tenho essas possibilidades, tá? Mesma coisa para os gráficos. Os gráficos, nossa, tá pequenininho aqui. Aumenta para o lado, aumenta para baixo, da maneira como você quiser. Tá? Então, você consegue também fazer esses ajustes. Então, beleza. Expliquei sobre isso, passando o mouse, então, sobre uma métrica, vocês já viram que eu consigo arrastar e mover, etc. E eu tenho aqui em cima algumas opções. Deletar uma métrica, acabei exemplificando, deletando umas aqui embaixo. Eu consigo também aqui exportar essa métrica específica em CSV, então tem essa possibilidade também, tanto em métricas de número assim, mas também em gráficos, também em tabelas, a gente tem essa opção. E eu tenho aqui também o botãozinho de editar, que eu vou mostrar daqui a pouquinho também os recursos que ele tem, e eu tenho o destaque, que é uma novidade também do Reportei, mas essa eu já acho que eu já cheguei a comentar em alguma live, mas não tenho certeza. É uma novidade também, a gente adicionou essa opção. Algumas pessoas pediam para ter uma forma de deixar mais nítido alguma métrica, destacar alguma informação, então a gente incluiu esse destaque aqui. Essa cor do fundo do destaque, gente, ela vai acompanhar o que está configurado no tema do relatório. E aí a gente entra numa questão também que eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem aqui embaixo a opção de temas nas configurações aqui do relatório. Então, aqui, nessa engrenagemzinha aqui no cantinho, eu tenho aqui tema do relatório, e aqui eu visualizo todos os temas. Se eu altero o tema, ele altera a cor, tá? Então, ele acompanha a cor que está no meu tema. Por padrão, a gente acaba selecionando aqui o do Reportei, né, que ele vem por padrão em todos os nossos templates, mas uma vez que você selecionar aqui o seu tema, salvar aquilo como template também, aquilo vai ser considerado. E aqui, definindo o tema do relatório como um todo, todas as redes vão acompanhar esse tema, tá? Então, tem aqui, o meu funil, como é que ficou, tá vendo? Então, tudo vai acompanhar esse tema que foi selecionado ali, tá? Então, é uma possibilidade também que vocês vão ter para deixar isso mais customizável, mais personalizável. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários que eu vi que está chegando ali. Guilherme Navarro perguntou se o Reportei realiza o envio automático de relatórios para o cliente por e-mail. Por exemplo, no dia 1º de cada mês, seja gerado um enviado automaticamente o relatório referente ao mês anterior. Sim, Guilherme, são as automações, tá? Então, quando você acessar um projeto seu, né, um cliente, você tem aqui as automações, e aí você consegue configurar uma automação. Você pode configurar depois a frequência, você quer que ela seja enviada mensalmente, quando você quer que seja enviado, o horário que você quer que seja enviado, selecionando quais as redes você quer. É só seguir o fluxo aqui das automações que você vai conseguir ver tudo direitinho como é que funciona esse fluxo, tá? Tem também aqui no treinamento um videozinho bem curtinho que explica como é que funciona esse recurso da automação, caso você tenha alguma dúvida. A gente também tem alguns vídeos gravados sobre isso. Se der tempo no final, eu posso falar também de novo sobre automação. Mas é bem tranquilo que você consegue acompanhar e criar essa automação, e ele envia por e-mail do cliente se você quiser, tá? Voltando aqui no relatório, o pessoal perguntou: onde exporta CSV? Não tem a opção de exportar CSV do relatório todo, tá? A gente só vai ter a opção em cada métrica, que é essa nuvenzinha que aparece aqui. Então, quando eu clico nela, ele me dá a opção de exportar em CSV. E aqui até a gente está fazendo propaganda também do nosso outro produto, né, o Reportei Sync. Se você tem já a demanda, você quer acompanhar dados em Excel e tal, a gente tem o Reportei Sync, que é um outro produto do Reportei. Você consegue entrar lá no reportei.com/sync. E fazer um teste grátis também para você conhecer um pouquinho mais sobre esse recurso. O
Reportei Sync, ele é uma extensão lá no Google Sheets e você consegue conectar com o Reportei e puxar as informações lá para o Sync de cada rede separadamente, né? E visualizar as informações direto lá no Sheets também. E aí você pode fazer o que você quiser, né? Porque está lá na planilha, você pode conectar onde você quiser, ou você pode fazer a própria análise por lá também, se você preferir. Enfim, tem esse recurso do Sync aqui, dá para você conhecer. Então, passando mal sobre uma métrica, é só clicar nessa nuvenzinha, tanto em gráficos, quanto tabelas, quanto nos números sozinhos, tá? Não tem a opção ainda de exportar todo o relatório, mas tem essas opções individualmente. Bom, o Renan tinha até explicado ali onde que era, agora que eu vi ali o comentário. Tô com um delay sempre ali dos comentários, né, gente? Eu vejo um pouquinho depois de quando realmente foi a mensagem, mas tô vendo tudo por aqui. Bom, seguindo aqui. Quando eu clico na opção de editar, eu vou ter sempre algumas opções disponíveis aqui do lado. Então, eu consigo aqui, no caso, quando é um número, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu vou conseguir mostrar ou não mostrar o valor de comparação, que é esse valor que aparece aqui embaixo. Se por acaso tem alguma métrica que ele definiu o aumento como positivo, mas eu queria que ele considerasse neutro ou de outra forma, também tem a opção de você personalizar isso. A porcentagem que a gente aparece aqui, que é referente ao período de comparação, né, automaticamente ele já aparece em porcentagem, mas se eu quiser mostrar em valor absoluto, é só eu clicar aqui e habilitar essa opção em valor absoluto, que também vai aparecer aqui. Tá? Então, eu tenho algumas opções. No caso dos números, é um pouquinho menos de customização que a gente tem, né? Porque a métrica só aparece o número ali, então não tem tantas opções assim, mas vocês conseguem fazer algum desses ajustes. Quando eu estou falando de gráficos, quando eu estou falando de tabelas, aí a gente vai ter um pouquinho mais de recurso disponível quando a gente está falando de edição. Por exemplo, aqui, vim aqui nesse meu gráfico de crescimento de seguidores, tá? Quando eu cliquei no editar, ele abre a barra de comando. Eu tenho, por exemplo, a opção de mudar o tipo de gráfico para barras, por exemplo, e aí eu teria uma outra visualização. E eu tenho aqui a opção também de mudar, por exemplo, o agrupamento desses dados para semana, por exemplo. Então, eu tenho outras opções disponíveis, tá? É uma possibilidade também de personalização que a gente vai ter aqui. Nesse gráfico até, né, no caso do Instagram, que é uma coisa mais recente, né, a gente já tinha a opção de personalização de gráficos e de criação de novos gráficos no Meta Ads, no Google Ads e no Analytics, mas agora no Instagram também tem essa possibilidade. No Instagram, a gente teria a opção, por exemplo, de incluir uma outra métrica aqui, mas vale lembrar que não são todas opções como a gente tem, por exemplo, no Meta Ads, no Google Ads. O Instagram ainda tem umas limitações em como ele repassa algumas informações e quais dimensões ele repassa aquelas informações. Então, não são todas as opções que vão estar disponíveis, mas vocês vão conseguir, caso vocês queiram personalizar e testar isso aqui um pouquinho melhor, vocês podem também fazer isso. O que eu acho interessante aqui nesse recurso, principalmente, né, no caso dos gráficos, principalmente gráficos que a gente tem o eixo de data aqui, é o recurso de mudar o período de análise. Então, é onde eu consigo visualizar, por exemplo, uma evolução de uma informação, né? Eu consigo entender como é que aquilo cresceu, se manteve, se tem uma média ali no período, se eu estou falando de um gráfico, por exemplo, de cliques ao longo do tempo, ou se eu criei um gráfico me mostrando o valor investido, eu consigo ver se aumentou, se diminuiu, se manteve, enfim. Consigo criar depois gráficos também no Meta Ads, no Google Ads, no Analytics e também visualizar isso. Como é que funciona essa questão do período de análise aqui? A gente tem a opção do mesmo período do relatório, que aí ele vai mostrar exatamente a informação daquele período que eu selecionei, aqui no caso janeiro, então de 1 a 31 de janeiro, ou eu consigo também definir um período personalizado desses dados. E aí aqui a gente tem algumas opções de personalização. E aí eu tenho, por exemplo, dos últimos 7 dias só, ou então dos últimos 30 dias da data atual, ou então dos últimos, o que seria interessante para mim nesse caso, que eu quero ver evolução, seriam essas opções que estão mais aqui embaixo, ó. Últimos 3 meses até a data final de análise, últimos 6 meses até a data final de análise. É importante lembrar aqui, ó, a gente tem a opção dos últimos 3 meses, mas a gente tem a opção dos últimos 3 meses até a data final. O que essa data final determina? É que sempre que eu tiver a data final, ele está considerando o último dia de análise do seu relatório. Então, se eu estou analisando até 31 de janeiro, quando eu seleciono uma opção dos últimos 3 meses até a data final, ele vai trazer o dado para mim dos últimos 3 meses até o fim de janeiro. Então, vocês vão ver aqui que eu consigo ver dados de outubro até o fim de janeiro. Então, realmente é um histórico maior. E aí, percebam aqui, como ele estava mostrando, agrupando por dia, né? Ficou um gráfico ali que eu vejo ali aquela evolução, mas eu posso, se eu quiser, mudar esse agrupamento para mês, por exemplo. E aí eu posso mudar até para barra, para ficar mais visual. Eu consigo ver como é que foi a evolução disso ao longo do tempo.
Então, é uma opção bem interessante. E um detalhe importante, sempre que eu altero o período de análise, vai aparecer esse calendáriozinho com a data aqui embaixo, que eu consigo ter claramente ali para mim a informação de qual período está sendo considerado, tá? Então, é importante lembrar disso. Esse gráfico, por exemplo, não tem. Então, ele está considerando somente o período de análise do meu relatório mesmo, tá? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Marco perguntou. Os dados do Instagram a gente só consegue puxar a partir da data de sincronização, né? Facebook pega mais. A maioria das redes garantem os dados por até 2 anos. No caso do Instagram em específico, somente as métricas relacionadas a seguidores e relacionadas ao Stories que a gente não vai ter histórico. Ou seja, todas as outras métricas, a parte de postagens, né? Alguns dados gerais da conta aqui de alcance, visualizações, isso a gente vai conseguir ter o histórico normal, independente. As impressões, tudo isso a gente consegue. A gente só não tem o histórico anterior à integração da parte de número de seguidores, ou seja, número de seguidores e variação de seguidores, esse gráfico também que é referente a seguidores, e os dados dos stories, né? Então, todos os dados dos stories a gente não tem, porque a própria API do Instagram não retorna esse histórico ali. Então, a gente só consegue monitorar mesmo depois que a conta é integrada, e aí a gente consegue depois mostrar esses dados aqui a partir dessa integração, tá? Então, essa que vai ser. Os outros dados vai ter tudo. Então, a maioria das redes garantem por 2 anos os dados. Tem esse detalhe aí do Instagram, que tem essas métricas. O LinkedIn garante os dados por 1 ano. E aí a gente vai ter o Pinterest, que tem uma limitação de 90 dias, né? Tanto o normal quanto o Pinterest Ads. E o RD, que tem uma limitação com relação a se a conta não for, se o seu plano daquela conta integrada lá no RD não for um plano Advanced, tem uma limitação também com relação ao histórico de dados, que ele não é superior a 45 dias, tá? Com relação à data atual. Então, tem essa limitação também. Se a conta for Advanced lá, aí você consegue ter o histórico normal. Então, tem algumas métricas específicas que a API não retorna ali acima desse dia, tá? Bom, então, essa função aqui do gráfico eu já quero que vocês abusem. Então, aqui no caso, eu fiz um gráfico que já estava criado. Mas eu posso, por exemplo, e aí eu vou pegar um exemplo vou pegar até um exemplo aqui do Google Ads, que eu acabo exemplificando mais as contas de anúncio, etc. Mas eu vou pegar um exemplo aqui no Ads para a gente poder ver. Eu tenho gráficos aqui feitos já, alguns gráficos eu consigo acompanhar, mas eu também consigo criar um gráfico também do zero. Então, quando eu venho adicionar métrica, a gente vai ter aqui a opção de métricas pré-definidas, né? E aí eu estou aproveitando e falando de todas, né? Sempre que eu clicar em adicionar métricas, vai aparecer essas opções aqui. Métricas pré-definidas são todas as métricas que aquela rede em específico que eu cliquei está disponibilizando. Então, todos os dados aqui no caso do Analytics. E eu tenho a opção de métricas personalizáveis também. E aí que eu vou ter algumas opções de métricas personalizáveis, entre elas a opção da análise, que também já tem um botão de atalho aqui, a opção do funil, que eu consigo criar um funil também do zero. Eu mostrei ali um funil que já estava criado, mas eu consigo arrastar para cá e configurar cada etapa de um funil do zero também. Eu tenho a opção do gráfico, a opção de métrica calculada e a opção de métrica manual. A opção do gráfico, por exemplo, ele vai abrir aqui para eu poder configurar esse gráfico do zero. Então, eu consigo selecionar qual informação é relevante para mim. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de usuários, né? Vamos supor que eu quero criar um gráfico aqui mostrando as sessões. Então, vou criar aqui as sessões. Então, selecionei, ó, métrica, sessões, dimensão, data. Eu tenho outras opções também que eu poderia... Tenho outras opções de dimensão que eu poderia selecionar também se eu quisesse, né? A definição aqui do período de análise, eu quero o mesmo período, se eu quero um período superior, etc. O agrupamento que eu quero. Aqui eu vou colocar, então, que é sessões ao longo do tempo. Então, vou deixar meu gráfico de linha mesmo e vou criar aqui. Criei esse meu gráfico. E aí eu consigo acompanhar aqui. É bem similar, né? A gente consegue perceber aqui, olha, que, né, os usuários, as sessões, eles vão ali, obviamente, que o número de sessões maior que o número de usuários, né? Mas a gente consegue perceber esse padrão ali que ele se repete tanto para usuários quanto para sessões. Se eu quiser, por exemplo, né, depois que ele está criado, eu posso fazer essas mudanças. Vou até dar um exemplo para vocês aqui que eu não sei se todo mundo sabia. Nesse gráfico que eu criei, eu vou incluir aqui uma outra informação, uma outra métrica. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer também. Então, vou pegar aqui, vou até pegar cliques aqui para a gente poder ver. Para pegar um número bem, para dar uma diferencinha ali nas informações. Então, ele vai processar os dados ali de cliques ao longo do tempo. E não foi uma combinação válida. Ó, escolhi uma métrica que não dava. Isso aqui pode acontecer com vocês, tá, gente? Isso é importante a gente ler aqui o que está descrito aqui no motivo. Então,
O Google Analytics, o Google Ads, o Meta Ads, eles têm muitas métricas, né? Nem todas as métricas a gente consegue fazer uma combinação que seja possível lá quando a gente vai bater na API. Então, nesse caso aqui, foi isso que aconteceu. Não deu para fazer a combinação que eu queria aqui para esse gráfico em específico. Vou até conferir aqui só cliques para ver se ele funciona, porque não deveria funcionar, talvez a gente não tenha esse valor ali específico por data ao longo do tempo, é realmente isso. Então, por isso que a gente não tem a combinação. Qual que então é a combinação nesse caso aqui, né? Cliques com data, não deu certo, ele não tem esse dado para me passar. Então, vou selecionar uma outra métrica para ficar melhor para a gente poder ver. Então, vou selecionar aqui de novo sessões. Vou pegar um outro dado aqui só para a gente poder ver certinho. Vamos pegar aqui conversões. Vamos ver se a gente vai ter o dado de conversões ali pelo tempo ali. Esse aqui a gente teve. Olha só que interessante. Esse gráfico foi ótimo para mostrar para vocês. Percebem que se eu passo o mouse em cima, eu tive conversões sim, tá vendo? As conversões, elas estão, parece que tá lá no zero, mas eu tive conversão nesse período. O que acontece? Como eu tenho uma informação de sessões que tem um valor muito alto e as conversões têm um valor muito baixo, fica ruim de visualizar porque eu tenho ali, parece que está beirando a zero ali minhas conversões, né? Mas a proporção mesmo é essa, né? O que a gente pode fazer nesse caso para melhorar essa visualização? Eu venho aqui em eixos, nessa edição desse gráfico, e eu vou adicionar um eixo por série. E aí a gente vai ter, de um lado, o eixo me mostrando sobre as sessões, então daqui de 0 a 16 mil mostrando sessões, e desse lado, de 0 a 500 me mostrando as conversões. Então eu consigo ter essas duas informações aqui, facilitando esse meu acompanhamento, até mesmo percebendo, olha como é que as linhas elas se ficam entrelaçadas, né? A gente vê que realmente tem uma similaridade ali com os acessos, obviamente, era até mais óbvio a gente perceber isso aqui, mas não é interessante isso? A gente conseguir usar essa opção desse eixo por série? Normalmente eu gosto de usar esse recurso quando a gente está analisando duas métricas em cada gráfico, tá? Que é o que eu normalmente recomendo. Então, usando duas métricas ali no gráfico, você consegue usar esse recurso do eixo por série, que dá para analisar e acompanhar esses dados direitinho. Então, é uma função também que vocês conseguem aproveitar. Quais outros gráficos poderiam ser criados aqui? Por exemplo, cliques e o custo por cliques, né? A gente poderia criar também um de conversão e custo por conversão. De um lado você vai ter as conversões, do outro você vai ter o custo por conversão. Normalmente, esses valores de custo por alguma coisa, né? Sempre vai ser um número quebrado, pequenininho, né? 3 alguma coisa, alguns centavos, né? Alguma coisa assim. Então, é interessante colocar um eixo por série para não ficar parecendo que está beirando a zero. Vamos ver aqui as perguntas. Juliana falou, essa métrica que não mensura anteriormente, no caso do Insta, consigo inserir manualmente os dados? Por exemplo, seguidores 31 de janeiro. Eu estou gostando que o pessoal já está respondendo para mim as perguntas. O Gabriel falou que a gente consegue adicionar métricas manuais. Isso, a gente consegue incluir métricas manuais, vou até voltar lá, e aqui já vem uma dica de usabilidade, hein? Eu tenho duas opções para eu ir para uma rede que eu quero. No caso do Instagram, eu poderia usar esse recurso do voltar ao topo, que ele ia me jogar lá para cima, mas eu também consigo vir aqui, enrolar para a rede. E aí isso facilita muito na navegação, quando a gente está falando de muitas integrações aqui. Então, clicar aqui, passa o mouse sobre aquela rede, tem uma setinha, clica no rolar para, que facilita muito. Então, no cenário ali da Juliana, ela tinha falado que não tem os dados, né? Então, ela não tinha um histórico, a conta não estava integrada. No Reportei para poder analisar ali. Você consegue inserir manualmente as informações, métrica manual, você vai incluir aqui esse dado. Essa informação que é incluída manualmente, ela não tem uma origem de dados, ela não tem um valor aqui no Reportei que a gente possa considerar, tá? Por que a gente não tem uma maneira de salvar essa informação para você? Porque a gente só considera os dados oficiais que a gente realmente conseguiu monitorar da API, para garantir mesmo a segurança e também a acurácia mesmo das informações que a gente está passando. Então, não teria como a gente adicionar para você internalizar isso, né? Salvar esse histórico para você aqui, para que você tenha esse histórico oficialmente, no Reportei para sempre. Mas, nesse relatório específico que você está criando, você consegue inserir manualmente para você ter esse registro. Depois, nos relatórios futuros, você já vai ter o monitoramento do Reportei, então você vai conseguir ter esse dado ali, já não vai precisar mais tanto dessa informação. Então, aqui eu conseguiria incluir. Vamos supor que, eu sei que o meu número de seguidores naquele momento era 20.500. Então, eu consigo incluir aqui. Eu sei... inclusive aqui, gente, tem a opção também da gente ter a comparação, tá? O nosso time, ele tá fazendo uma verificação agora, né? Antes de eu entrar para a live, eu estava acompanhando com o pessoal lá.
eles só não subiram nenhuma atualização, porque como eu ia estar em live, eu pedi para eles segurarem um pouquinho, mas tem uma opção aqui embaixo que vai permitir que vocês incluam dados de comparação, tá? E aí teve alguma atualização que foi feita que acabou tirando, ocultando essa parte aqui, mas vai aparecer para vocês depois. Assim que a gente terminar a live, já vou dar o ok lá para eles poderem autorizar e fazer essa atualização e colocar de novo a opção aqui. Então, se você tem também o valor do período de comparação, você vai ter a opção de colocar isso aqui também, e ele já vai até calcular para você certinho aqui como é que foi aquela variação, tá? E aí, como eu falei, essa informação manual não se atualiza sozinha, ela é uma informação que você inseriu ali, um dado manual, é como se fosse uma análise que você incluiu ali manualmente. Então, ela não vai atualizar sozinha, tá? Mas você vai conseguir, pelo menos, ter esse dado no relatório para você complementar e ele não ficar sem essa informação. Então, é uma possibilidade de você utilizar assim, tá? Gente, o Gabriel, daqui a pouco vou incluir ele para ele entrar aqui na live comigo, para ele poder me ajudar nas explicações. Estou adorando. O Marco perguntou se existe uma forma de criar um dashboard ou um relatório só de conteúdos específicos, um relatório com 6 rios de influenciadores, por exemplo. Aí ele está falando que tem como ele adicionar, sim. Eu vou mostrar para vocês exatamente sobre essa questão. Tem duas formas de fazer isso, Marco. Você consegue usar o filtro, se você conseguir ter alguma palavra-chave ali para poder fazer esse filtro específico de alguns influenciadores. Esse filtro, dentro de uma tabela, ele só vai ser aplicado na tabela. Então, não afeta os dados gerais, mas facilita seu acompanhamento ali para você entender como é que foi o desempenho ali daqueles conteúdos específicos que você selecionou, tá? Então, o Gabriel está explicando uma coisa bem interessante ali nos comentários, estou vendo aqui também, que ele falou sobre a questão do collab. No caso do Instagram em específico, gente, o collab, o Instagram só repassa os dados pela API, né, pela documentação oficial, que o Reportei consegue consultar, se a postagem foi feita originalmente na conta que está integrada no Reportei. Ou seja, você fez uma collab na sua conta, da sua marca, o Reportei fez uma collab com Vinícius Gambetta, agência de bolso. Se foi o Vini que postou isso, a gente vai gerar um relatório aqui do Reportei, não vai aparecer essa collab, porque quem postou originalmente foi o Vini, tá? Agora, se a gente postou e marcou o Vini, vai aparecer pra gente, porque a postagem está originalmente na nossa conta, tá? Inclusive, o aniversário do Vini foi ontem? Foi hoje? Foi ontem, eu acho. Então, tem essa questão da collab ali. Bruno fez uma pergunta interessante também sobre as metas do controle no relatório. Ainda não. A gente não tem ainda a opção das métricas ali e não tem uma previsão exatamente para te passar, mas vou repassar essa sugestão para o nosso time também sobre a questão das metas do controle, tanto em relatórios quanto em dashboards, tá, Bruno? Pode deixar. Bom, deixa eu dar a explicação para o Marco aqui, então, sobre o filtro, né, que até aproveitando que eu não tinha entrado no detalhe aqui das tabelas, vamos falar sobre a tabela um pouquinho também. Vou dar um exemplo aqui no caso do Instagram, tá? A gente tem aqui também o botãozinho de editar tabela, ou nessa engrenagemzinha aqui, ou aqui a gente já colocou um botão mais fácil de editar tabela para facilitar também. Vai abrir a barra de comando também. Sempre a barra de comando vai ter as opções para a gente poder acompanhar. E aqui eu vou ter, por exemplo, opções nas colunas de ocultar alguma coluna, de esconder alguma coluna, né? Então eu consigo fazer isso. Eu consigo também remover alguma coluna. Eu não consigo remover a de postagem, porque essa tabela, ela originalmente, a dimensão dela são as postagens, então a gente não consegue remover essa dimensão. Mas eu consigo depois remover alguma outra métrica que está aqui. No caso do Instagram, também, como eu falei, né? Antes a gente só tinha a opção de fazer umas personalizações no Meta Ads, no Google Ads e no Analytics, mas agora você também consegue fazer isso no Instagram, tanto nos gráficos e também nas tabelas, que seria essa opção de adicionar coluna. Em específico, no Instagram, no template padrão, principalmente do Reportei, todas as opções de colunas disponíveis que você vai conseguir acompanhar sobre as postagens já estão incluídas aqui. Então, se a gente for ver aqui, todas essas colunas aqui são todas as possíveis que eu tenho sobre uma postagem. Então, não adianta eu tentar adicionar alguma outra ali, porque não vai ter tanta opção. Mas se eu excluir alguma, depois quiser adicionar, eu consigo fazer isso sem problema. Então, as opções que eu teria nas colunas são essas. Excluir alguma coluna ou ocultar alguma coluna, se eu preferir, né? E eu tenho a opção de adicionar uma coluna ali nas redes que eu posso fazer isso. Meta Ads, Google Ads, Analytics e agora também o Instagram. Deixa eu fechar aqui as colunas. A gente tem também nas linhas algumas opções. Eu vou chegar lá no seu filtro, Marco. A gente tem a opção de aumentar o número de linhas, por exemplo. Então, aqui, sempre por padrão, nas tabelas do Reportei, vocês vão perceber isso também nos templates, que normalmente a gente mostra o top 5 de uma postagem. Então, no caso de uma tabela. Então, aqui no caso das postagens, top 5 postagens ali, no caso, está ordenando por alcance, não postagens com maior alcance. Nas campanhas, eu tenho a top 5 campanhas lá.
Então, normalmente são 5 e está ordenado por alguma coisa. Você pode mudar a ordenação, se você quiser manter as top 5 ali, mas você pode mudar, eu quero ordenar por engajamento ao invés de alcance. Você consegue fazer dessa mudança também de ordenação, tanto clicando aqui no ícone, na coluna e mudando aqui a ordenação, ou você pode simplesmente também vir aqui em ordenação e fazer essa mudança por aqui, selecionando qual coluna você quer e qual a ordem que você quer, se é crescente ou decrescente. Tá? Então, é só clicar aqui ou clicando por aqui na ordenação. Vocês percebem que se eu faço aqui, ele já altera aqui na minha ordenação. Então, pode ser em qualquer um dos dois lugares. E eu posso também adicionar mais linhas, né, para me mostrar mais dados. Aqui, por exemplo, eu tenho 18 postagens no feed nesse período que eu selecionei. Se eu quiser ver as 18, seleciono 18 aqui, ele vai trazer todas as 18 postagens que rolaram no período ali, eu vou poder acompanhar todas elas aqui. Então, vai depender muito do que você quer acompanhar e como você quer ver isso. Agora sim, filtrar valores, né? Essa é a opção do Marco aí, que pode ser interessante para o Marco e para outras pessoas também. Aqui no filtrar valores, a gente vai conseguir aplicar filtros, selecionando qual coluna que a gente vai querer usar como esse filtro, né? Então, a coluna aqui no caso de postagem, que eu poderia pegar uma palavra-chave que foi utilizada para eu acompanhar todas as postagens que tiveram aquela palavra-chave, ou no caso, eu posso pegar também um filtro mostrando só as campanhas, as postagens que tiveram um número X de engajamento, ou se estiver analisando uma campanha, por exemplo, só as campanhas que tinham uma palavra-chave também específica, ou que tiveram um resultado X em alguma métrica, conversas iniciadas por mensagem, cadastros, enfim, para analisar como é que foi esse desempenho. No Analytics também consigo aplicar nisso, para eu poder filtrar, por exemplo, só as que vieram de dados orgânicos, por exemplo, a gente seleciona lá qual coluna que está trazendo dados de orgânico, pago, está mostrando isso, e filtro lá que é orgânico. Então, tudo isso vai poder facilitar esse filtro. O importante é saber que o filtro só se aplica à tabela e não vai interferir nos demais dados que eu tenho sobre a conta toda aqui, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui um exemplo, né? Vou pegar, deixa eu ver um exemplo bom, uma palavra-chave aqui para a gente poder dar de exemplo. Vou falar aqui que a postagem contém marketing. Que eu acho que talvez tenha mais de uma. Vamos lá. Então selecionei e filtrei ali que a postagem contém marketing. Aí ele filtrou, eu estava selecionando nas linhas 18, mas como eu filtrei, ele está mostrando só as postagens que contêm marketing. Dentro dessas postagens, vamos supor que foi um conjunto de postagens que eu fiz com a temática do marketing ali, falando mais específico sobre o marketing, citando isso na nossa legenda. Ele vai me trazer elas aqui, eu vou poder comparar. Dessas aqui, qual que teve melhor desempenho, né, no engajamento? Será que a postagem que teve mais alcance foi a postagem que teve mais engajamento? Então, eu consigo ir percebendo isso também. Quais conteúdos, quais formatos de conteúdo estão performando melhor também. Então, tudo isso é bem interessante de analisar e de acompanhar. Então, o filtro ele pode ser usado por isso. Uma vez que eu apliquei algum filtro aqui, eu poderia, por exemplo, mudar esse título de descrição dessa minha tabela e colocar que eu vou colocar aqui dados de postagens sobre marketing. E aí eu tenho aqui uma tabela onde eu personalizei e aqui ele está trazendo só as tabelas que estavam focadas nesses dados. E aí eu posso adicionar uma nova tabela em métricas pré-definidas, postagens, vou pesquisar aqui, por postagens. Postagens. Vou vir aqui, dados orgânicos das postagens. Vou arrastar para o relatório, vou até botar no início aqui antes dessa. E ele vai trazer a postagem a tabela de postagem novamente para mim. E eu vou poder depois personalizar, colocar um outro filtro se eu quiser. Posso criar outra personalização ou simplesmente deixar todas as postagens, ele deixar listado tudo ali também para eu poder acompanhar e analisar esses dados. Então, existe essa possibilidade. Tudo que eu falei aqui vale para qualquer tabela que a gente estiver analisando, né? Então, eu consigo aplicar esses filtros aí, consigo aplicar essas customizações em outras tabelas também, tá? Chegou uma mensagem agora que eu acabei de ver aqui, vaso e cor. Na métrica de seguidores, conseguimos separar o que veio de orgânico e o que veio de pago? Não. Ainda não temos essa possibilidade. Inclusive, no MetaAds, eu sei que muitas pessoas já acompanham lá, porque no MetaAds apareceu lá a opção de seguidores, né? Mas nosso time até fez uma nova verificação recentemente e aquela informação que eles repassam lá, hoje a gente só consegue pegar de Facebook, não repassa de Instagram ainda, tá? Então, atualmente não tem essa possibilidade, tá? Para saber exatamente o que veio de cada coisa.
Mas a gente fica acompanhando sempre as atualizações, né? Se eventualmente as redes atualizarem e repassarem esse dado separado, né? Ter a informação direitinha do que foi pago, etc., a gente vai incluindo aqui no Reportei também. E vou também colocar lá na sugestão também isso que você comentou, mas por enquanto não tem, por uma limitação mesmo da própria documentação da rede, tá? Tanto o Instagram, que repassa já o total sempre, e no caso do MetaEds também, que seria uma possibilidade de ver a parte paga, né? Eles também não repassam ainda separado esse dado, tá? Bom, estamos caminhando para o fim aqui, 10 minutinhos finais ali para a gente poder entrar nas últimas questões do relatório. Quem ficou até aqui já sabia de tudo isso que eu estou mostrando para vocês? Quem foi chegando depois? Vocês sabem que agora o Reportei tem a opção do funil vertical, que eu falei bem no inicinho. Aproveitando aqui também para deixar o convite para, se você não chegou agora, não viu meu convite no início, se inscreva no canal do Reportei, curta esse vídeo também aqui, para a gente poder alcançar mais pessoas, para a gente conseguir entregar cada vez mais conteúdos também interessantes para vocês. Deixem comentários de sugestões também nos vídeos que vocês virem e gostarem, quiserem mais conteúdo sobre aquilo, né? Então interajam aí, o canal está ficando recheadíssimo de vídeos muito interessantes. Rodrigo e Renan estão arrasando aí nos conteúdos. Então, tirem um tempinho depois para seguirem aí, para se inscreverem no canal e acompanharem todos os vídeos. Bom, vamos caminhar para o fim, então, falar um pouquinho de bloco personalizado, e se der tempo eu vou respondendo mais dúvidas aqui também. Bloco personalizado. Já sei que o Edu, que estava aí no início, o Edu da Astronauta também, ele usa bastante o bloco personalizado. Quero saber se tem mais gente aí. O Gabriel, que está sabendo de tudo, também tenho certeza que ele deve saber do bloco e deve estar usando também. Mas vamos lá, vai ter gente que não conhece e eu vou estar apresentando aqui para vocês agora. Qual que é a intenção do bloco personalizado, né? Eu reportei, como vocês podem ver, tanto em relatório quanto em dashboard. Gente, um detalhe, eu acabei focando aqui no relatório, mostrando tudo aqui, mas tudo que eu mostrei para vocês aqui vale para dashboard também, tá? Então, todas as customizações que eu mostrei que são possíveis aqui, também é possível lá na dashboard de fazer, nos gráficos, tabelas, etc. Tudo isso você consegue fazer lá também. Vamos lá, bloco personalizado é um recurso que o Reportei incluiu pensando em facilitar, né, essa customização e essas visualizações de dados consolidados, mas também para ajudar algumas pessoas que têm alguns dados offline, algumas informações que não necessariamente são de alguma das integrações que a gente tem no Reportei e que querem complementar isso aqui no relatório. Então, a possibilidade de você incluir um bloco em branco, onde você vai personalizar o nome daquele bloco, né, que seria um bloco de uma rede, né, uma rede manual que você está inserindo ali, e as informações manuais. Mas também ele é muito utilizado para você poder deixar mais claro para o cliente os principais indicadores que ele tem, e é o que eu vou deixar como dica para vocês aqui. Lá no início, não sei se todo mundo estava aqui, mas lá no início eu falei da importância de entender quais são as principais informações, principais métricas, os principais indicadores que o seu cliente valoriza e quer saber. Né? Quando você chega para fazer uma reunião de relatório, quando você vai conversar com o seu cliente, quais são as informações que mais brilham os olhos dele, o que chama atenção? Isso é o que você tem que deixar no bloco personalizado. Isso é o que você tem que colocar grande, assim, chamando atenção para ele poder facilmente entender e acompanhar aquele dado, tá? Então, use o bloco personalizado a seu favor para você deixar mais clara essa comunicação e para o seu cliente também poder entender um pouco mais. Ele vai, sim, ver mais valor no que está sendo passado ali, porque ele está tendo clareza nas informações, né? Então, é interessante. O Reportei, ele tenta ser claro, tenta ser fácil de acompanhar todos os dados aqui, mas a gente sabe que o quanto mais visual e claro possível ali para ele, com poucas informações e só o essencial, pode ser o mais interessante para o cliente, principalmente para ele acompanhar semanalmente, né? Então, isso é interessante. Então, vamos lá. Cliquei aqui nesse maisinho, adicionei bloco personalizado, abriu essa barra de comando. Nada aconteceu? Não, abriu a barra de comando e eu vou ter que configurar agora esse bloco. Então, vou definir aqui, título do meu bloco. Então, vou botar aqui, principais indicadores. Subtítulo do meu bloco. Posso deixar em branco, que se eu quiser, não quiser colocar nada, mas também posso colocar algumas informações aqui, né? Posso botar aqui métricas métricas e resultados. Tá? Vou colocar aqui uma informação aqui só para vocês poderem ver. Depois, defino a cor da borda. O que é a cor da borda? Né? Deixa eu mostrar aqui uma rede para vocês poderem ver. Isso aqui é uma cor de borda, tá? Então, a cor da borda entre uma rede e outra. E aqui o ícone que a gente vai poder selecionar também, que seria essa informação aqui. Então, a estrutura é essa, né? Título, subtítulo, o ícone e a cor da borda. Então, vou definir aqui, por exemplo, um coraçãozinho aqui, o vermelhinho. Vou incluir esse meu bloco personalizado, automaticamente ele vai lá para o fim do meu relatório. Mas Julia, não faz sentido para mim, quero que ele esteja no topo. Não tem problema, você consegue mudar isso também.
É só você passar o mouse no bloco aqui, vai aparecer as opções, você vai ter esses pontinhos aqui, segura, arrasta um pouquinho para o meio, depois é só soltar onde você quer que ele fique. Então, a gente tem aqui todas a lista das integrações, né, das redes ali, como é que elas estão dispostas no relatório, é só você soltar onde você quer que fique aquela rede em específico. Tá? E isso vale para qualquer rede. Se quiser mudar a ordem de alguma rede, é só fazer isso que eu mostrei aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o meu bloco personalizado. Por enquanto, ele está vindo em branco, né? Então, ele aparece aqui em branco para vocês poderem incluir as informações que vocês querem. E aqui eu vou ter, na opção de adicionar métricas, né, que já está até aberta aqui, o recurso de métricas pré-definidas e os recursos de métricas personalizáveis, assim como a gente também tem nas redes individualmente, nessas duas opções. Mas a diferença aqui vai ser que, nas métricas pré-definidas, eu vou ter a opção de adicionar métrica de cada uma das redes individualmente, e aí eu posso selecionar qual é a origem de dados que eu quero aqui, que eu quero visualizar e arrastar a informação. Então, por exemplo, Instagram, eu tenho aqui a lista de todas as métricas do Instagram. Meta-Ads, tenho a lista de todas as métricas do Meta-Ads. Tá? Então, é só eu selecionar qual métrica que eu quero, arrasto para o relatório e ele vai trazer a métrica daquela rede em específico. Mas eu tenho também a opção de métricas agrupadas. E aí o Reportei adicionou aqui já alguns agrupamentos que a gente já tinha como sugestão também das pessoas que reportaram para a gente, né, indicaram essa sugestão do bloco personalizado. E a gente já tem algumas sugestões de agrupamentos aqui. Agrupamento de anúncios, o que significa isso? Todas as contas de anúncio que estiverem incluídas naquele relatório, se você incluir alguma das métricas que estão aqui nesse agrupamento, vai considerar essas contas de anúncio. Então, se eu adiciono cliques aqui, por exemplo, ele vai somar cliques do Meta Ads, cliques do Google Ads, porque eu só tenho essas duas redes de anúncio aqui. Se eu tivesse o LinkedIn Ads aqui adicionado, também ia somar. Se eu tivesse o Pinterest Ads adicionado, também ia somar. Então, todas as contas de anúncio que eu tivesse dentro desse relatório, ele ia fazer essa soma dos cliques aqui. Impressões, mesma coisa, né? Então, estou dentro do agrupamento de anúncios, se eu adiciono, ele vai considerar das duas contas. Tem o agrupamento de Google Meu Negócio, pessoas que utilizam mais de uma conta de Google Meu Negócios, o cliente tem dois locais, 3 locais, e você tem essas contas integradas aqui no Reportei, né? Seu plano permite essa integração, você vai conseguir também ter algum agrupamento desses dados do Google Meu Negócio aqui, para ter essa visão consolidada dos dados, tá? Então, essa é uma possibilidade. Deixa eu ver aqui os comentários, ó. Gabriel falou se consegue puxar o valor desse total no Google Analytics 4. Vou até olhar, conferir aqui. Ó, você consegue receita de compra, receita total, consegue sim, tá? Só clicar no adicionar métricas se não está adicionado no seu relatório e pesquisar que você vai conseguir visualizar, beleza? Renan elogiou ali o funil, tá bonitão mesmo. Bom, vamos focar aqui no bloco personalizado para vocês poderem acompanhar aqui. Então, deu para entender qual que é a ideia do agrupamento, né? Então, são as métricas que vão estar agrupando de acordo com essas opções que a gente vai ter aqui. Inclusive, tem uma novidade aqui que a gente incluiu do e-mail marketing agora, que antes não tinha. Então, tem agora agrupamento de e-mail marketing também. Se você utiliza mais de uma conta de e-mail marketing ali para algum cliente específico, vai ser possível também de selecionar aqui alguma dessas métricas e visualizar. Por exemplo, Júlia, queria muito visualizar uma informação aqui agrupada das contas de anúncio, mas não tem opção, porque tem só essas métricas aqui. Você vai usar a métrica calculada para fazer isso, tá? Eu vou aproveitar até para mostrar também esse recurso na métrica calculada. Então, não tem todas aqui. Você pode sim deixar sugestão para a gente lá no chat também do suporte, pode falar com o nosso time lá também que a gente vai registrar, porque aí daí depois a gente incluindo outras opções também de métricas agrupadas aqui. Mas, por enquanto, você já pode também incluindo, já utilizando a métrica personalizável e métrica calculada, e você vai fazer aqui esse cálculo utilizando esse recurso, tá? Para quem não usou ainda a métrica calculada, funciona assim. Você vai clicar nesse botãozinho de métrica, vai selecionar a origem da rede. Aqui tem um detalhe importante. Esse recurso da métrica calculada vale para todas as redes, não só no bloco personalizado. A diferença principal vai ser o seguinte. Aqui a gente vai ter a diferença de selecionar a origem do dado. Quando a gente faz uma métrica calculada diretamente numa rede específica, não vai ter essa opção, porque eu só consigo calcular com as métricas disponíveis naquela rede que eu estou adicionando aquela métrica calculada, tá? Então, aqui no caso, defino a origem dos dados. Então, vamos supor que eu quero considerar a informação de conversões, né? Então, de compras, por exemplo, pegar compras aqui, compras do Meta Ads, e vou somar aqui com a informação de compras do Google Ads. Então, vou pegar aqui compras do Google Ads. Então, soma de compras do Meta Ads com a soma de compras do Google Ads. Vou colocar aqui compras, meu título. Vou adicionar aqui, calcular essa métrica, ele vai trazer para mim essa informação de compras. Então, somando uma com outra, eu tenho essa informação de compras naquele período específico. Então,
Sentiu falta de alguma métrica que você gostaria de somar? É só selecionar ali aquela informação e ele vai conseguir visualizar. Ah, eu queria ver o custo total das compras, pelas compras. Não tem problema, você consegue também fazer, aí eu vou mostrar ali esse recurso, que é o bloco personalizado. Ah, gente, não sei se eu falei sobre isso, essa dica aqui, ó. Tá com alguma rede, vamos supor, tô lá no meio do Instagram, quero adicionar uma métrica aqui, clico no ícone do Instagram, tá? E aí eu tenho aqui as opções de métricas do Instagram, aqui pré-definidas ou personalizáveis. Não precisa rolar a tela para você achar o botão de adicionar a métrica, não, tá? Isso é uma coisa importantíssima de usabilidade aí, para vocês poderem ganhar tempo quando você estiver analisando o relatório. Então, vamos lá, adicionar métricas, métrica personalizável, eu vou adicionar aqui a opção de métrica calculada. Estou finalizando, eu sei que deu aqui o horário, né? Não sei se todo mundo está aí já disponível, mas só para finalizar essa questão aqui para a gente ir para o fechamento. Então, olha, para vocês poderem ver que eu consigo selecionar, então, as informações que eu preciso. Ó, vou pegar aqui um dado do custo por compra. Então, vou pegar aqui, valor investido do MetaAds, somar com o custo, no caso do Google Ads, o valor investido chama custo, tá? Então, aqui eu tenho o custo do Google Ads. Aí, eu tenho que botar isso aqui entre parênteses, ó. Então, botei entre parênteses e eu vou dividir por compras de uma. Então, compras aqui do MetaAds com compras do Google Ads. Então, vou definir aqui o Google Ads, compras. Também vou botar isso aqui entre parênteses, bonitinho. Então, ó, fiz uma operação já um pouco mais custo por compra. Um pouco. Ah, e aqui importante, ó, vou colocar aqui que eu quero moeda. Vou colocar aqui o R cifrão para ele considerar para mim. Fez o valor para mim bonitinho. Opa, deixa eu ver aqui por que ele deixou. Quero moeda. Vou colocar aqui que faltando. Vou até abrir aqui para o nosso time, ó, que ele, na métrica calculada aqui, ele acabou não considerando dois números decimais depois da vírgula ali, né? Então, a gente vai poder, vou ajustar aqui com o nosso time isso. Então, eu consigo adicionar essas informações aqui para acompanhar esse dado. Então, qual que é a intenção nossa aqui com o bloco personalizado? É manter as principais informações que são, né, o que é mais relevante para o meu cliente, normalmente, quanto que ele está investindo, algumas métricas que são importantes de vaidade das contas ali, então, seguidores, alguma questão de engajamento, né, o quanto que ele está alcançando, as impressões também, isso é interessante de acompanhar, e alguns dados da parte de anúncio que foi feito, né, caso você trabalhe com a parte de anúncio. No caso de quem trabalha também com site, tem informações também interessantes do site que você pode complementar aqui. Então, a ideia é, resuma o que é mais interessante, quais informações são mais importantes, para o seu cliente entender qual está sendo o resultado dele, o quanto que ele está investindo naquilo, como é que está sendo esse retorno, para isso ficar claro aqui, e depois ele pode ver detalhado cada uma das redes separadinhas, se ele quiser, ou você pode simplesmente, se for interessante, manter uma dashboard, por exemplo, só com bloco personalizado. E você consegue ocultar aqui as outras redes, ó. Então, vou dar o exemplo aqui, ocultando as outras informações. Por quê? Não quero que no meu link compartilhável apareça tudo isso aqui. Não quero mostrar para ele, quero só deixar o bloco personalizado. Então, vou só incluir uma coisinha aqui para não ficar com esse buraco ali dessas informações. Vou vir aqui em alguma... Deixa eu adicionar algum gráfico aqui, só para a gente poder visualizar. Ó, vou colocar aqui esse alcance de plataforma, só para a gente poder, para não ficar esse buraquinho aqui. Então, ó, vou estar salvo aqui o meu relatório, vou ver como cliente. Esse relatório, ele vai ter só o bloco personalizado. No caso de uma dashboard, por exemplo, como ela não tem a capa, né, fica visualzão, assim, só aquelas métricas principais. Então, já ajuda muito. Você consegue ter numa tela, que a gente precisa nem enrolar a tela para acompanhar os dados principais que ele tem. Então, isso ajuda muito também. Isso é interessante na entrega. Obviamente, depende muito do cliente, né? Se for interessante para você manter tudo, é só também mostrar, exibir tudo também, não tem problema. Você consegue depois personalizar isso. Então, gente, deu para pegar toda a ideia de que a gente tem aí de possibilidades do relatório. Vocês estão explorando tudo que é possível. Eu sei que vai demandar um tempinho para poder explorar o que é mais interessante, mas depois que você já explorou, depois que você encontrou, às vezes, um modelo ideal ali para quase todos os seus clientes, você vem aqui e salva isso como um template para você poder usar isso em outros momentos também. Então, você vai colocar um título bonitinho aqui, colocar um ícone para facilitar depois você localizar esse relatório e você vai poder acompanhar esses dados. Tá? Então, é bem interessante você tentar aproveitar o máximo desses recursos disponíveis aqui no Reportei e personalizar para cada cliente, né? Você vai tirar ali um dia para poder detalhar tudo isso ali para o seu cliente, mas você vai ganhar muito ao longo do tempo, porque o seu cliente vai entender que você botou um esforço ali, você vai ser mais assertivo também nessa entrega com o seu cliente, porque ele vai perceber que, putz, ele está me ouvindo, ele está vendo o que é mais importante. Então, tem muita possibilidade mesmo. É necessário explorar.
É necessário acompanhar também toda terça-feira as nossas lives, porque eu estou trazendo aos pouquinhos, de pouquinho a pouquinho, aqui as informações para vocês poderem absorver. Eu sei que é muita coisa. Então, às vezes não dá para absorver tudo ao mesmo tempo, e pode ser que quando você assista uma live, quando você veja alguma possibilidade, você não estava ainda no momento de entender, de enxergar como aquilo poderia se fazer parte ali na sua realidade, na sua rotina. Mas a ideia é a gente tentar trazer aqui esses exemplos, essas dicas práticas, né? É legal também a troca do pessoal aqui nos comentários também, para cada um saber de que é possível, de como cada um está fazendo, né? Fiquei muito feliz de ver que tinha muita gente já sabendo como fazer tudo aqui, respondendo até por mim. Fiquei feliz de ver, né? O Renan Lopes aí comentou bastante também. O Gabriel também falou e respondeu muita coisa. Então, gostei de ver todo mundo aqui interagindo. E acho que a gente passou pelos pontos principais, assim, os pontos mais importantes que a gente tem de customização mesmo dos relatórios. E agora, o dever de casa aí fica para vocês explorarem esses recursos, salvarem templates, configurarem automações, tá? Quem comentou aí da automação aí antes, né? Eu acho que o Guilherme que tinha comentado sobre automação. Configurem as automações, né? Explorem esses recursos para que a gente consiga ganhar agilidade com o reporteio, para que vocês realmente estejam por dentro de todas as possibilidades da ferramenta, né? E ela fica cada vez mais interessante no dia a dia de vocês. Então, agradeço todo mundo que participou até aqui. Obrigado por todo comentário, todas as interações que a gente teve aqui. Foi muito bom. Terça-feira que vem a gente vai estar de novo, né? Ao vivo aqui, numa sessão de Tira Dúvidas. Lembrando que esse é um mês especial, aí o Reportei completando 10 anos de aniversário, tá rolando promoção no site. Então participem aí e não deixem de se inscrever no canal, por favor. Se inscrevam no canal, curtam a live também e me comentem aí também sugestões, caso vocês queiram ver alguma coisa específica de algum conteúdo, alguma sugestão de algum vídeo também mais detalhado. Posso depois repassar para os meninos poderem gravar também esses vídeos. Muito obrigada, uma ótima semana pra gente e a gente vai conversando. Um abraço, até mais.